Nessa videoaula a gente vai ver como configura o roteamento dinâmico de roteadores Cisco, mais especificamente como configura o RIP. Não é a ideia dessa videoaula mostrar exatamente as características mais complicadas do RIP, a questão de não funcionar quando a gente faz subdivisão de redes, enfim, a ideia dessa videoaula é mostrar o básico de uma configuração de roteamento estático usando como exemplo o RIP. Então a gente vai ver como é que faz essa configuração no roteador Cisco para IPv4 e vai ver como é que essas tabelas de roteamento acabam se formando. Como a gente pode ver, a gente tem aqui uma rede formada por 4 roteadores, o R1, o R2, o R3 e o R4. As redes já estão dadas aqui. A rede entre o R1 e o R2 é a 200.1.1.0, são todas /24, embora não esteja escrito no desenho. Entre o R2 e o R3 é 200.1.2.0, /24, e entre R3 e R4 é 200.1.3.0, também /24. Nas portas também já está colocado o octeto correspondente à máquina, né? Então, a porta do R1 é a 200.1.1.1, a do R2 é a .2, e nas portas seguintes temos as outras identificações. Essa configuração já está pronta com os roteadores configurados com seus endereços e, portanto, cada roteador pinga os seus vizinhos. R2, se a gente tiver em R2, a gente pode fazer um ping para o R3, para o 200.1.2.2, e o ping funciona. Ou mesmo para o R1, 200.1.1.1 também funciona. No entanto, não há nenhuma tabela de roteamento estática ou dinâmica. Então, se eu tentar pingar o R4, não vai ser possível, ele vai dar falha. Muito bem. Como é a configuração de um roteador Cisco para falar um protocolo de roteamento como o RIP? A gente vai começar configurando então o R2. Para fazer a configuração, a gente digita o comando config, como em qualquer configuração. E para colocar no ar o roteamento RIP, na verdade a gente tem 2 comandos importantes. O primeiro é o router RIP. Isto habilita o roteamento RIP. No entanto, é importante dizer em que interfaces a gente quer falar RIP. Bom, no roteador Cisco a gente não diz exatamente qual é a interface. A gente diz qual é a rede relacionada àquela interface. Então, por exemplo, se viermos para o R2. O R2 ele tem que falar RIP para o lado esquerdo, né, para a interface da rede 200.1.1.0, e para o lado direito, a interface da rede 200.1.2.0. Então, o que nós temos que colocar no R2 é justamente a identificação dessas 2 redes onde o roteador vai falar RIP. Isso não só significa a rede em que vai falar RIP, mas as redes que eu quero que ele anuncie. Então, como é que a gente coloca esse comando? Dentro de router RIP, a gente escreve network e a identificação das redes. Precisa botar máscara? Na versão 1 do RIP não precisa botar máscara, não dá botar máscara, não existe máscara, porque é um protocolo classful. Mas isso não é o objetivo desta videoaula explicar. Então, Ctrl Z e salvamos com WriteMan. A configuração está salva. O roteador já está falando RIP nesse momento, o roteador 2. Vamos configurar o roteador 3. Config, router RIP, e aí as 2 redes às quais o roteador 3 está conectado, que é a 200.1.2.0 e a 200.1.3.0. Ctrl Z, WriteMan. Se a gente for olhar a configuração com o comando show config, dando barra de espaço para ir passando, nós vamos ver lá mais para o final
escrito router hip, network 201.2.0, network 201.3.0. Temos que configurar o R4, config, router hip, só tem uma rede aqui, nesse nosso exemplo, então é 200.1.3.0, Ctrl Z, write mem. E finalmente a gente configura o roteador 1 com os mesmos comandos, router hip, e novamente, o roteador 1 só está ligado na rede 200.1.1.0. Ctrl Z, write mem. Então nesse momento nós colocamos os 4 roteadores a utilizar o protocolo RIP. Se a gente for ver a tabela de roteamento, com o comando show IP route, a gente pode descobrir se esses roteadores já aprenderam rotas. E a resposta é sim. Veja o que aparece nas rotas do roteador 1. Uma rota para uma rede diretamente conectada, essa não foi configurada, essa é automática, né? Que é a rede 200.1.1.0. Está dito que está conectado na Fast Ethernet 0/0. E depois 2 rotas para redes mais distantes. Uma para a rede 200.1.2.0 e outra para a rede 200.1.3.0. A gente pode observar aqui que ambas as rotas têm um R na frente. Se a gente olhar no código acima, a gente vai ver que R significa RIP. Então as rotas foram aprendidas por RIP. Ambas as rotas apresentam como next hop, né, como próximo passo, o 200.1.1.2. Certo? Muito bem. Se a gente vier no R2 e der o mesmo comando, a gente vai ver de novo 3 rotas, só que nesse caso o R2 tinha 2 diretamente conectadas e a única que ele precisou aprender por RIP foi 200.1.3.0. O mesmo vale para o R3, que terá 3 rotas, 2 diretamente conectadas e uma aprendida por RIP. E finalmente no R4 nós teremos 2, uma diretamente conectada e 2 aprendidas por RIP. Então é muito fácil colocar no ar as rotas de forma dinâmica. Em vez de eu ter de entrar nos 4 roteadores e configurar as rotas manualmente, eu apenas habilitei RIP me lembrando de dizer em quais redes deve falar RIP. Essa é a parte mais importante. O comando network não vai conter todas as redes da minha estrutura. Vai conter apenas as redes diretamente conectadas onde eu quero falar RIP. Não existe nenhum complicador além disso. Na verdade, o RIP tem limitações, mas a ideia, como eu havia dito, dessa videoaula é apenas mostrar essa configuração básica que em grande parte das vezes funciona.